Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Estamos vivendo o mês missionário, mês das missões. Mês dedicado a todos os missionários, aqueles que estão para além do mar, além-mar, aqueles que estão em terra mais próxima, aqueles que estão na Amazônia, nos lugares mais difíceis de se frequentar, de estar, de se chegar. Ali estão pessoas do mundo inteiro, evangelizando, anunciando o Santo Evangelho, aqueles que estão para lá desta realidade, que estão no outro país, em outro estado, mas que está demonstrando, entregando ali, anunciando ali o Santo Evangelho. Para nós é motivo de alegria rezar pelos missionários neste mês das missões e agradecer a tantos missionários que vieram de tantos lugares do mundo para evangelizar a nossa América, para evangelizar o nosso Brasil, a nossa Bahia, o nosso estado, os nossos municípios. Quantos missionários, quantas pessoas que vieram de diversas partes do mundo para anunciar o Santo Evangelho. Por isso, vivendo este mês missionário, a palavra de Deus quer sempre nos fortalecer, nos animar na missão e dizer para nós que cada terra também é terra de missão. Nós estamos em terra missionária. Por mais que sejamos eficazes nos nossos serviços, mas ainda falta muita gente conhecer a palavra, conhecer a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver esta boa nova, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e conhecê-lo, conhecer de perto, viver esta palavra. Por isso, olhando o Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 11, de 1 a 4, somos chamados por Jesus a nos aproximar dele e pedir a ele que nos ensine. Ouçamos o Santo Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhes: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, são palavras de vida, são palavras de graça, de bênção, pois no Santo Evangelho nós ouvimos Jesus ensinar aos seus discípulos. Vimos Jesus falar a cada um deles. E eles também pediam a Jesus que vos ensinasse uma oração. Jesus parece aproximar Deus de cada um de nós. Quando chama-nos Deus de Pai. Nós podemos chamar a Deus de Abá, Paizinho, Pai querido. Pai, santificado seja o teu nome. Não há outro nome mais santificado do que o nome do Pai. Irmãos, temos que ter reverência ao nome de Deus. Este nome que é dado para nós. E Jesus se aproxima de nós para que possamos chamar Ele de Pai. Ele é nosso Pai. Ele é o Pai querido. Ele é o Pai que nos foi dado. E ao mesmo tempo que nós chamamos de Pai, nós pedimos: Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, que tudo prover, possa prover também o nosso pão, possa nos ajudar a ganhar o pão de cada dia, possa fazer com que o pão chegue à mesa de tantas pessoas, como chegue também à nossa mesa. Quantas pessoas no mundo inteiro ainda é escandaloso a realidade do pão, a falta de pão, do pão material de tantas pessoas. E nesta oração nós pedimos que o pão nosso seja nos dado. Há 1,5 bilhão de pessoas passam fome no mundo inteiro.
por falta deste pão. Não só o pão espiritual, mas também o pão material. Quantas pessoas passam fome? E parece que o Brasil vai repassar por este momento, porque com essa realidade que falamos no programa passado, nós vimos que este governo que está aí, eles não valorizam os pobres e vai querer tirar aquilo que estava sendo dado aos pobres, a dignidade. Por isso, chamar a atenção sobre esta realidade é sempre algo profético, evangelizador. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos um pão de cada dia. É sempre pedidos que a gente precisa fazer acontecer no nosso meio, precisa fazer este reino de Deus acontecer. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas pessoas de coração duro, quantas pessoas que não sabem perdoar o seu irmão, quantas pessoas que não têm facilidade de perdoar. Olha que perdão não é fácil. Perdão não é fácil. E perdão é algo de Deus, que a gente tem que pedir a Deus e colocar essa relação no meio de nós. Pedir a Deus que nos ajude primeiro a nos perdoar. Tem pessoas que não têm facilidade de perdoar o outro, porque não tem facilidade de se perdoar. Não tem facilidade de pedir perdão, de reconhecer muitas vezes a sua falta. Como é que vai reconhecer a falta do outro? Por isso, o perdão é algo de Deus, que a gente tem que utilizar em nós e pedir, Senhor, nos ajude a nos perdoar. E nos ajudando a nos perdoar, a gente possa também perdoar o outro. E fazer com que a sociedade possa tirar as resingas, as brigas, as vinganças, o rancor, o ódio, jogar tudo isso por terra. São sentimentos que só machucam quem sente. Por isso, falar da Boa Nova, falar desta oração que Jesus nos ensina a viver, é vivenciar o mandamento da lei de Deus, é vivenciar o perdão, é vivenciar o amor, é colocar Deus em primeiro lugar, para que Ele possa também nos livrar das tentações. Nós somos tentados todo o tempo. O tentador não para de nos tentar. A sociedade injusta também não para de tentar o justo. Mas nós precisamos pedir a força a Deus, pedir através dessa oração, que nos ajude a ser verdadeiros filhos e filhas de Deus. Como está difícil e como é difícil muitas vezes as pessoas compreenderem que como filhos de Deus somos irmãos. E como irmãos devemos sim promover aqui um reino de justiça e de paz. Promover um reino de justiça, de paz, de solidariedade, de amor, de fraternidade. E para isso nós precisamos justamente fazer com que este reino aconteça no anúncio do Evangelho. Jesus parava o tempo todo para rezar. Quantas vezes Jesus passava horas, passava a madrugada inteira falando com o Pai. Por isso, há uma necessidade dos discípulos. Senhor, nos ensina a rezar como também os discípulos de João rezavam. E aí Jesus passa a ensinar. Quando orardes, não multipliqueis palavras. Não ficar inventando palavras, nem gritarias. Quando orardes, dizei assim. Chama o Pai para próximo da gente e a gente também se aproxima de Deus quando chamamos de Pai. Quantas pessoas parece que vivem abandonada no mundo, parece que não sente-se filho de Deus. Quantas pessoas precisam perceber nesta oração do Pai Nosso um encontro desta humanidade que precisa se aproximar de Deus como seus filhos. E acolhidos por Deus, possamos jogar aquilo que muitas vezes nos pesa na consciência, de olhar para o Pai, temer e respeitar este Pai. Se a gente teme a Deus, que é Ele que nos olha primeiro, Ele que nos enxerga primeiro, Ele que sabe, sonda os nossos rins, nosso coração, Ele que sabe nossas vidas, aí sim, daremos a Deus aquilo que é de Deus e aos homens aquilo que é do homem. E saberemos com certeza honrar a Deus com palavras, com gestos e com amor.
esta oração que pedimos a Jesus, esta oração nos aproxima e nos faz também ser irmãos de Jesus, num compromisso com o Rei. Que a palavra de Deus, esta palavra no mês missionário, possa fortalecer a nossa vida, possa fortalecer também o nosso sentido de orar, orar sem cessar, estar sempre vigilante, colocando nosso joelho no chão, para vencermos muitas vezes as tempestades da sociedade e dos tempos atuais. A família que coloca os pés no chão, coloca o joelho no chão todos os dias, torna-se protegida pela ação de Deus. Quantas casas precisam encontrar um sentido maior para orar, para pedir a proteção divina? Quantas casas precisam pedir e rezar, como lá no Mateus, no capítulo 6, fala isso, fala através do Pai Nosso. Quando tu quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Pai que te escuta em silêncio, em segredo. E teu Pai que te escuta no modo oculto, no silêncio, vai te dar a recompensa, vai te abençoar, vai te proteger, vai te dar a fortaleza, vai saber que com Ele você pode contar. Então, essa intimidade com Deus nós precisamos ter acima de tudo. Nós precisamos perceber que a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina é para nos aproximar cada vez mais da divindade. E quando próximo da divindade, perceber que precisamos muito corrigir os nossos erros. Temer a Deus, temer não significa ter medo, temer significa respeitar. Antes dos outros me enxergarem, antes dos homens me enxergarem, antes das justiças me enxergarem, Deus me enxerga primeiro. Deus me vê primeiro. E é esta palavra que deve percorrer o nosso pensamento, o nosso espaço, a nossa vivência, porque a palavra do Evangelho deve nos animar a cada dia. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, é para isso. É para percebermos que somos filhos de um Deus e que nós precisamos fazer o reino dele acontecer. Precisamos fazer com que o pão também chegue a muitas mesas, também chegue à nossa mesa. Precisamos perceber que o perdão precisa ser dado para nos aproximar mais do Pai. Sem perdão não há proximidade do outro, não há proximidade de Deus. Nós perdemos o vínculo com Deus, porque o nosso vínculo com Deus se dá no nosso vínculo, no nosso perdão para com o outro. E assim, sim, vencer todos os tipos de tentações, todos os tipos de medo, todos os tipos de realidades que não condiz com os cristãos. Vencer as tentações é perceber a potência de Deus em nossa vida, é perceber o quanto Deus é grande em nossa vida e como precisamos colocá-lo como enorme em nosso viver. Que a palavra do Santo Evangelho possa nos santificar, perdoar os nossos pecados, nos fortalecer na vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Este é o nosso 10º encontro à voz da paróquia. Queremos que Deus abençoe a todos. Amém?